Eu quero te dizer uma coisa: há respostas que Deus quer nos dar de uma forma pessoal. De uma forma pessoal. E para isso requer um esforço pessoal, de busca pela intimidade do Senhor. Amém? Esforço. Essa busca requer uma iniciativa pessoal. Não há como você buscar uma edificação, uma subida, se você não buscar esse relacionamento pessoal. Amém? A palavra nos revela que Deus não nos chamou para ser preguiçosos, para sermos conformados, inertes, acomodados. Amém? Ele te quer ver subindo degraus, amém? Ele quer te ver subir na montanha. Não sou eu, é a palavra que nos diz isso hoje. Vencer degraus requer esforço. Vencer degraus requer outra palavrinha chamada perseverança. Aleluia. Muitos até começam bem na caminhada. Muitos até que vão bem no começo da caminhada. Está tudo uma beleza, aceita Jesus. Vamos retomar o tempo lá de Jesus. Os discípulos seguindo a Ele e começavam a ver os milagres acontecendo. Pessoas sendo curadas, cego enxergando, paralítico andando, multiplicação de pães. Aquela bênção, está bom demais seguindo esse homem aqui. De repente ele começa a dar palavra de vida, perdoando os pecados, encorajando as pessoas, levando uma palavra de vida, glória a Deus. Aí de repente vão para o sermão da montanha. Vocês leram já o sermão da montanha? Ó, só verdade na muleira da galera. Só verdade. Aí o povo começou a ver: peraí, o negócio não é tão simples assim, eu já não está muito bom, eu quero milagre, eu quero é bênção, eu não quero mudar não, eu quero é bênção, eu quero milagre. Já fica meio assim. Aí Jesus vem e começa a ministrar a palavra de vida, arrependimento, palavra de vida eterna. Eu sou o pão da vida, aquele que comer deste pão jamais terá fome. Eu sou a água da vida, mas precisa morrer, precisa nascer de novo. Aí os discípulos chegam para ele e dizem assim: duras são as tuas palavras. E muitos desistem de segui-lo, mas outros continuam seguindo, e vão seguindo, e vão seguindo, e vão andando ali, acompanhando ele por tudo quanto é lugar. Essa multidão seguia Jesus. Mas de repente eles começam a caminhar, e começam a ver que a caminhada é longa, começam a ver as perseguições, começam a ver as dificuldades. Aí já começa a pensar, começa a desistir. Aí de repente eles chegam no ponto de uma montanha chamada Monte Calvário. Começam a subir aquela montanha e vão descobrir que lá em cima tem o quê? Tem uma cruz. E de repente eles percebem que estão levando Jesus para aquela cruz e crucificam ele ali. Aí mesmo que o povo desiste. Não, tem cruz. Tem que Jesus tem cruz. Sabia não, achei que era só bênção. Tem cruz. E aí começa a desistir. Começa a voltar atrás. Não tem cruz, não interessa. Tem sangue, não interessa. Só que a história não termina aí. Amém? A história não termina na cruz. Aqueles que não perseveram não veem o que acontece depois. Jesus é tirado daquela cruz, é colocado numa cova lá, mas hoje ele não está lá. Aleluia? Aleluia. Jesus ressuscitou, ele vive, a história continua. E ele ressurreto, começa a conviver novamente com os seus discípulos, começa a ensinar, começa a exortar e mais. Diz assim: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. Aleluia! E o Consolador está aqui, amém? O Espírito Santo está neste lugar, querido. E se você persevera, você pode ser cheio dele. Você pode ser cheio do Espírito. Aleluia! Aqueles que perseveram têm uma promessa em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Aqueles que permanecem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Aleluia! Essa promessa é para você, querido. Essa promessa é para aqueles que perseveram. Subir degraus exige perseverança. Mas subir degraus também, nesse trajeto, há o risco do desconhecido. Ao risco do desconhecido. Não para Deus, Ele sabe, mas para a gente, nós, seres humanos. A gente caminha, não sabe o que vai encontrar no meio da caminhada.
E o desconhecido nos causa medo. O desconhecido começa a nos causar medo. Olha, é difícil a caminhada, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe. Deus traçou o teu caminho. Aleluia. Olha, não esqueça de uma coisa que eu vou te dizer. O receio de que não vamos conseguir, sabe? O medo de que a gente não vai conseguir, o medo daquilo que a gente não sabe amanhã, é o principal empecilho para a nossa vitória. Dois discípulos que estão passando por uma situação assim. Eles estão caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús. Jesus havia sido crucificado há 3 dias. Naquele momento eram 2 homens perdidos com medo. Aquele homem que eles depositaram todas as suas esperanças, que achavam que iria ser o libertador, e era, mas eles não sabiam, né? Supostamente estava morto. Eles estavam com medo. Roma havia desencadeado uma perseguição aos cristãos, perseguição aos discípulos de Jesus. Então aqueles 2 discípulos caminhavam para Emaús, mas com medo do que os esperavam ali, com medo da perseguição, tristes, abatidos. E de repente Jesus ressurreto aparece para eles. Oh, glória! Começa a caminhar com eles. E nessa caminhada Jesus vai confortando eles. Nessa caminhada Jesus vai principalmente ensinando acerca das Escrituras, acerca das promessas que são feitas nas Sagradas Escrituras, acerca daquele que tinha que vir e tinha que padecer para que houvesse salvação. Mas tem um detalhe interessante: aqueles caras, eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus caminhando com eles. Muitas vezes, o nosso medo do desconhecido, os nossos fantasmas, as nossas inseguranças nos impedem de perceber a presença de Jesus caminhando com a gente. Querido, eu não sei se você está passando por algum problema assim. Talvez você esteja enfrentando medo do desconhecido, um problema. Talvez você esteja entristecido por alguma coisa. Talvez você esteja caminhando meio sem saber para onde. Mas eu quero te lembrar, querido, que Jesus caminha contigo, amém? Jesus caminha contigo. Só precisamos abrir nossos olhos e parar de olhar para o medo, olhar para Jesus. Parar de olhar para a tribulação, para o problema, olhar para Jesus. Parar de olhar para o homem e às vezes para nós mesmos, para a nossa própria dificuldade de caminhar, e olhar para aquele que está caminhando ao nosso lado. Aleluia! Ele caminha contigo, Ele caminha com a gente, Ele não nos deixa só. Não importa o tamanho do teu medo, Jesus é maior do que ele. Amém? Não importa. Jesus não nos deixa só no caminho. Aleluia. A subida também de degraus, ela requer paradas estratégicas. Quando você sobe a montanha,